Então, essa é uma pergunta que ela sempre aparece. As pessoas falam assim, mas qual bioestimulador é o melhor? Porque a gente tem dois grupos de bioestimuladores. A gente tem os bioestimuladores que são de ácido polilático e a gente tem o bioestimulador que é o hidroxapatita. E aí fica a pessoa assim, olha, o que eu prefiro? Eu prefiro o ácido polilático, por exemplo, o Sculptra, né? E o Eleva também, Cristiane Brum, nossa aluna. Os dois são ácido polilático, Sculptra e Eleva. Mas, e aí, o que a gente faz com as hidroxapatita da vida? Porque tem hidroxapatita também da Biometil, tem hidroxapatita da Renova, hidroxapatita da hidroxapatita Radies, hidroxapatita de Scientific, hidroxapatita. Talvez seja a que tem, talvez não, com certeza. É a que tem mais variedade de apresentações, são as hidroxapatitas. Mas eu não quero nem hoje me apegar à marca do bioestimulador. Eu quero conversar com você aqui a respeito do seguinte, olha, quando? Porque a gente precisa saber, para definir o que é melhor, a gente precisa entender quando que a gente usa um determinado bioestimulador e quando a gente usa outro determinado bioestimulador. Certo? Isso que é importante para você perceber qual é a melhor solução para sua cliente, para o seu cliente. Entende isso? Então é assim, olha, esse é o passo que você deve dar antes até de escolher a marca do bioestimulador que você vai utilizar. Olha que coisa séria. É isso mesmo. Porque você tem que entender o seguinte, bom, ácido polilático. Quando que eu uso o ácido polilático? Quando que o ácido polilático vai me trazer mais resultado? Essa é a pergunta que você deve fazer. Como diz o pessoal, é a pergunta de ouro. É a que você deve fazer. Quando que eu uso ácido polilático? Quando que eu uso hidroxapatita? É certo usar um, é errado usar o outro? Não existe essa questão do certo ou errado. Existe a percepção que você tem a respeito de cada uma das substâncias, e aí sim você vai falar assim: olha, essa substância A e a substância B tem esse comportamento, a partir desse comportamento, a gente pode definir muito bem que esse é para essa situação e aquele para aquela outra. Então, ó, vamos fechar aqui agora esse assunto. Bom, por exemplo, os ácidos poliláticos, na verdade, ele traz uma característica de arredondamento, vamos dizer assim. Muitos profissionais falam isso. Uma característica de arredondar uma determinada região. Então, é assim. Quando que você usa o ácido polilático? Bom, naquela fase que está extremamente envelhecida, sem volume, sem visto, sem condição nenhuma, né, de reação, de resposta rápida. Ela não está ali necessitando de uma condição que seja estrutural, mas ela está precisando do quê? De um estímulo para promover volume, estrutura, reticulação, para trazer um aspecto saudável para aquele tecido. E junto com isso vem uma característica mais arredondada, entendeu? Então, por exemplo, você tem um rosto extremamente fino, ou então uma pele extremamente flácida, você percebe principalmente aquelas rugas que vão descendo e tal, né? Precisa dar um aspecto rejuvenescedor, né?
é importante que você use aí, na verdade, uma substância que tenha essas características, tá? A característica de trazer para aquela pele essa restauração. Então, o ácido polilático, ele tem essa característica e essa vantagem. Já o hidroxapatita de cálcio, ele tem uma capacidade também de definição, mas só que a hidroxapatita, ele já consegue trabalhar definição, entendeu? Eu consigo marcar um malar, eu consigo trabalhar uma mandíbula com ácido, com a hidroxapatita. Já não é o forte do ácido polilático. Então, isso precisa ficar muito claro para você na hora de você selecionar, é um ou é outro, tá? Então, aqui, ó, uma modesta ajuda para você. Se o seu cliente está te pedindo que você acentue os traços dele de forma mais expressiva, né? Então, o que você tem que usar, principalmente, é hidroxapatita. Agora, se o seu cliente ele necessita trabalhar flacidez, necessariamente não precisa modelar o rosto, e aí é o sculptor. E a mesma coisa serve para outras partes do corpo, tá? Mas na grande maioria das vezes, o que eu percebo utilizando é que o ácido polilático traz uma segurança maior para os profissionais, principalmente quando utilizados em maior extensão, entendeu? O ácido polilático tem essa capacidade. E ele também dá uma flexibilidade para o tecido que se assemelha, guardadas as proporções, entenda que eu vou falar aqui, a um silicone, entendeu? Então, ele vai dar ali para aquele tecido uma flexibilidade, uma tenuidade, uma viçosidade que é extremamente interessante para marcar uma região saudável, uma região extremamente importante para que você tenha ali a resposta. Eu gosto muito de trabalhar com meus clientes da seguinte forma, que as pessoas que acompanham eles digam assim, nossa, o que você fez no seu rosto que mudou? O que você está fazendo que mudou? Não é todo mundo. Tem pessoas que são assim, né, gente? Tem pessoas que elas colocam uma placa aqui, né, bem grande e falam assim, olha, eu fiz bioestimulador, eu fiz preenchedor, eu fiz toxina botulínica. Já tem outros clientes que não gostam disso, né? E a maioria, o perfil dos meus clientes, aqueles que mais me procuram, são clientes que querem mostrar saúde. Eles querem uma evolução produtiva do rejuvenescimento. Não quer a qualquer custo aparecer com a idade que eles não têm, mas eles querem ter exatamente aquela idade, não quer mostrar mais velho ou muito mais novo, né? Então, os nossos clientes têm essas características. Deixa eu parar aqui agora. Passamos de novo das 100 pessoas ao vivo. Eu tenho que parar para agradecer, né? Tá virando, né? Tá virando rotina aqui, a gente passar das 100 pessoas ao vivo, né? Simultaneamente, né? Agora há pouco a gente já bateu 100 no Instagram, tem mais 15, 16 no YouTube, no Facebook. Quero agradecer vocês pelo prestígio, né? Que vocês me dão, né? De trabalhar e poder contribuir com vocês, com as minhas experiências, e também a partir das experiências de vocês também, você poder contribuir, né? Então, isso é muito bom. Eu fico muito feliz com isso. E nosso objetivo aí é atingir os 200. Vamos lá. Estamos a 50%. Então, essa característica ela é muito importante. Outra situação.
que é bem bacana. É aquela que você deve prestar atenção se você usa cânula ou se você usa agulha. Entendeu? Então, basicamente, a gente hoje já praticamente define o uso de dois tamanhos de cânula. Basicamente, a cânula 22G, que ela é meio que universal, né, a 22G, ou então a cânula 18G, que eu posso usar principalmente para trabalhar corpo, né? A gente usa principalmente para trabalhar corpo. Então, olha só, e você pode também ter na sua mente o seguinte, olha, bom, vamos analisar aqui de um outro ponto de vista. Qual é o bioestimulador que te traz maior rendimento e maior resultado? Hoje, por exemplo, a gente tem uma disputa no mercado que, se a gente prestar atenção, a gente pode ganhar muito com isso. Qual que é a disputa do mercado? O Sculptra era o único ácido polilático que estava disponível no nosso mercado. Quem chegou no nosso país aqui também com ácido polilático? O Eleva, tá? E sempre, gente, a concorrência, ela nos traz benefícios. E é esse lado que a gente precisa prestar atenção e fazer uma avaliação crítica, tá bom? É nesse lado. Então, por exemplo, olha, o que o ácido polilático vai nos trazer benefícios, isso não tem dúvida. Isso é contextualmente estudado, validado e aprovado, até há mais tempo do que a própria hidroxiapatita, né? Aí fica ali a briga. Olha, eu tenho mais concentração de ácido polilático, mais concentração disso, mais concentração daquilo. Ok, tá bom. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar as duas substâncias. Então, por exemplo, eu usei muito Sculptra, né? Mas eu tenho avaliado o Eleva, tendo resultado. E qual que é a diferença entre eles? A forma de diluição. Então, é muito importante, gente, que cada um de nós não fique no invencionismo, né? Quando você pega, por exemplo, um Sculptra para diluir, quando você pega um Eleva para diluir, primeiro, o que você vai fazer? Primeira orientação que vale é a orientação do fabricante. Como que você vai fazer a diluição? Ah, esse frasco aqui eu posso chegar a 16 ml para trabalhar corporal. Ok. Ah, esse outro frasco aqui essa outra marca, eu posso trabalhar até 32 ml para corporal. Então, para você verificar se isso mesmo faz sentido ou não, o que você precisa fazer? Você precisa seguir as orientações do fabricante. Porque se você olhar Eleva e Sculptra, qual que é mais barato? Eleva. Além de ser mais barato no próprio preço, o Eleva ele é mais barato financeiramente falando, em valor. Um Sculptra custa por volta de 1.400, o Eleva vai custar por volta de 1.200, falando aqui assim grosseiramente, é isso, mas tem essa diferença, mas o Eleva, por exemplo, ele consigo diluir até 32 ml. O Sculptra até mais ou menos 16, 20 ml, quem sabe? Qual o tempo de dispersão? Qual o tempo de conservação depois? Essas informações que vão fazer total diferença. Porque assim, gente, uma coisa que eu insisto com vocês,
é que a gente precisa entregar resultado para o nosso cliente, isso é indispensável e incontestável, porque aquela pessoa que está comprando um procedimento com bioestimulador, está pagando 2, 4 mil reais, 6 mil reais, 8 mil reais, quem sabe até 10 mil reais com bioestimulador, dependendo do que ela está tratando, ela tem que receber o resultado. E qual que é a sua garantia de entregar esse resultado? É você conhecer o produto e seguir as orientações do produto e reproduzir os resultados. Pode ser que um precise de um pouco mais, outro de um pouco menos, e assim você precisa ir tendo as suas experiências. E você vai perceber que vai ter aquela pele mais flácida, que você vai precisar usar um bioestimulador mais concentrado, você vai ter aquela pele menos flácida, que com menos bioestimulador você vai ter mais resultado. Então, é o contexto que você precisa avaliar, né? Nós não somos, pode ser até que tenha categorias que nos subestimem, mas nós não somos condicionados a reproduzir a receita de bolo, entendeu? Ah, não, esse frasquinho aqui o fabricante está te falando, olha, você vai diluir para 10, você vai diluir para 12, você vai diluir para 16. 10 é para facial, 12 pescoço e colo e 16 para corpo, né? Essa era uma das orientações do Sculptra. Agora, o Eleva vem para rosto 16, né? Pescoço e colo 22 e para corpo 32 ml. Entendeu? Então, é isso que eu estou te falando. Você precisa seguir as orientações. A hidroxapatita segue a mesma informação. Cada fabricante ele vai te entregar ali uma referência para você ter resultado. E muitas vezes, com um frasco somente, você vai conseguir fazer 1, 2, 3 atendimentos. Ou então você começa com uma diluição mais concentrada e a partir dela você vai fazendo o quê? Você vai distribuindo de acordo com a sua necessidade. Ok? Por exemplo, eu vou fazer aqui um rosto. E esse fabricante fala que esse frasco aqui, ele consegue diluir até 16 para um rosto. Mas você vai usar 16 ml no rosto? Não. Eu vou usar só 5. Então, aí você vai conseguir trabalhar de forma diferente. Tá? Como que é trabalhar de forma diferente? Eu diluo até 5 ml, a partir dali eu vou fazendo proporcionalmente. Mas isso vai ser assunto, né? Isso vai ser assunto para uma outra conversa que a gente vai ter. A gente está aqui hoje, gente, com mais de 100 pessoas novamente. Muito obrigado. Não atingimos os 200, que é a nossa meta, mas quem sabe até o final de semana a gente consegue. Mas tem mais de 100 profissionais aqui, né? Mais de 120, a gente já passou de 120, somando com o YouTube, dá perto de 140. Então, eu quero agradecer vocês. E o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui aquecimento, lives de aquecimento todos os dias, desde segunda-feira, estou vindo nessa batida. Falei segunda-feira a respeito de um assunto, né? Eu falei menos de 20 substâncias, mais de 10 protocolos. Na verdade, eu falei de 18 substâncias, entreguei para vocês mais de 14 protocolos. Coloquei também coloquei para você também um dia lá um PDF. As pessoas que estão nos grupos de WhatsApp receberam o PDF, né? A respeito das 20 substâncias, menos de 20 substâncias e mais de 15 protocolos, mais de 10 protocolos. Ontem a gente teve uma aula fantástica a respeito de Skin Booster. Teve gente aí que se empolgou, né? Inclusive falou que a aula valia milhões. Obrigado pela valorização da nossa aula. Hoje, assim, você está querendo saber o quê, mulher? Isso é lugar de você fazer essa pergunta?
Você tem meu número de celular? A aula da plataforma vai ser hoje. Você está indo atrasada? Então, gente, o que que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui todos os dias lives de aquecimento. Lives onde a gente está trabalhando com vocês conteúdos que a gente está te preparando para a semana da estética avançada descomplicada, onde eu te ensino, né, a jornada para você aprender a ganhar pelo menos 10 mil reais por mês, trabalhando 12 horas por semana, né? Então é assim, você precisa se inscrever, né? O Ítalo vai colocar aqui para nós novamente o link de inscrição. O que que você vai fazer? Você vai se inscrever, você vai lá, vai colocar a sua opinião no questionário que a gente está fazendo, você vai responder aquele questionário. Automaticamente você vai ganhar, você vai ganhar automaticamente um e-book de hidrolipoplasia e você já entra no nosso grupo de WhatsApp, tá? E lá você vai receber todas as informações. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficar atento para essa marca dos 200, tá bom? Então, estou esperando vocês, né? Estou esperando vocês aqui na, às 19h07 amanhã para mais uma live. Te espero aqui. Eu vou aqui trazer outro assunto relevante para você estar comigo mais uma noite. E assim até sexta-feira, até a gente começar na segunda-feira. Faz assim, pode contar para todo mundo, não tem problema. Conta para todo mundo. Conta para todo mundo que semana que vem vai ter a Semana da Estética Avançada Descomplicada. É gratuito, é online, pode falar para todo mundo. Quem quiser assistir, pode assistir. Não precisa dividir nada com ninguém, tá? É só assistir. Um grande abraço, gente, e até amanhã. Até mais. Então, essa é uma pergunta que ela sempre aparece. As pessoas falam assim, mas qual bioestimulador é o melhor? Porque a gente tem dois grupos de bioestimuladores. A gente tem os bioestimuladores que são de ácido polilático e a gente tem o bioestimulador que é o hidroxapatita. E aí fica a pessoa assim, olha, o que eu prefiro? Eu prefiro o ácido poliláctico, por exemplo, o Sculptra, né? E o Eleva também, Cristiane Brum, nossa aluna. Os dois são ácido polilático, Sculptra e Eleva. Mas, e aí, o que a gente faz com as hidroxapatita da vida? Porque tem hidroxapatita também da Biometil, tem hidroxapatita da Renova, hidroxapatita da hidroxapatita radies, hidroxapatita de Scientific, hidroxapatita. Talvez seja a que tem, talvez não, com certeza. É a que tem mais variedade de apresentações, são as hidroxapatitas. Mas eu não quero nem hoje me apegar à marca do bioestimulador. Eu quero conversar com você aqui a respeito do seguinte, olha, quando? Porque a gente precisa saber, para definir o que é melhor, a gente precisa entender quando que a gente usa um determinado bioestimulador e quando a gente usa outro determinado bioestimulador, certo? Isso que é importante para você perceber qual é a melhor solução para sua cliente, para o seu cliente. Entende isso? Então é assim, olha, esse é o passo que você deve dar antes até de escolher a marca do bioestimulador que você vai utilizar. Olha que coisa séria.
É isso mesmo. Porque você tem que entender o seguinte, bom, ácido polilático. Quando que eu uso o ácido polilático? Quando que o ácido polilático vai me trazer mais resultado? Essa é a pergunta que você deve fazer. Como diz o pessoal, é a pergunta de ouro. É a que você deve fazer. Quando que eu uso ácido polilático? Quando que eu uso hidroxapatita? É certo usar um, é errado usar o outro? Não existe essa questão do certo ou errado. Existe a percepção que você tem a respeito de cada uma das substâncias, e aí sim você vai falar assim: olha, essa substância A e a substância B tem esse comportamento. A partir desse comportamento, a gente pode definir muito bem que esse é para essa situação e aquele para aquela outra. Então, ó, vamos fechar aqui agora esse assunto. Bom, por exemplo, os ácidos poliláticos, na verdade, ele traz uma característica de arredondamento, vamos dizer assim. Muitos profissionais falam isso. Uma característica de arredondar uma determinada região. Então é assim, quando que você usa o ácido polilático? Bom, naquela fase que está extremamente envelhecida, sem volume, sem visto, sem condição nenhuma, né, de reação, de resposta rápida. Ela não está ali necessitando de uma condição que seja estrutural, mas ela está precisando do quê? De um estímulo para promover volume, estrutura, reticulação, para trazer um aspecto saudável para aquele tecido. E junto com isso vem uma característica mais arredondada, entendeu? Então, por exemplo, você tem um rosto extremamente fino, ou então uma pele extremamente flácida, você percebe principalmente aquelas rugas que vão descendo e tal, né? Precisa dar um aspecto rejuvenescedor, né? É importante que você use aí, na verdade, uma substância que tenha essas características, tá? A característica de trazer para aquela pele essa restauração. Então, o ácido polilático ele tem essa característica e essa vantagem. Já o hidroxapatita de cálcio, ele tem uma capacidade também de definição, mas só que a hidroxapatita, ele já consegue trabalhar definição, entendeu? Eu consigo marcar um malar, eu consigo trabalhar uma mandíbula com ácido, com a hidroxapatita. Já não é o forte do ácido polilático. Então, isso precisa ficar muito claro para você na hora de você selecionar, é um ou é outro, tá? Então, aqui, ó, uma modesta ajuda para você. Se o seu cliente está te pedindo uma que você acentue os traços dele de forma mais expressiva, né? Então, o que você tem que usar principalmente é hidroxapatita. Agora, se o seu cliente ele necessita trabalhar flacidez, necessariamente não precisa modelar o rosto, e aí é o sculptor. E a mesma coisa serve para outras partes do corpo, tá? Mas na grande maioria das vezes, o que eu percebo utilizando é que o ácido polilático traz uma segurança maior para os profissionais, principalmente quando utilizados em maior extensão, entendeu? O ácido polilático tem essa capacidade. E ele também dá uma flexibilidade para o tecido que se assemelha,
guardadas as proporções, entenda o que eu vou falar aqui, é um silicone, entendeu? Então, ele vai dar ali para aquele tecido uma flexibilidade, uma tenuidade, uma viçosidade que é extremamente interessante para marcar uma região saudável, uma região extremamente importante para que você tenha ali a resposta. Eu gosto muito de trabalhar com meus clientes da seguinte forma, que as pessoas que acompanham eles digam assim, nossa, o que que você fez no seu rosto que mudou? O que que você está fazendo que mudou? Não é todo mundo. Tem pessoas que são assim, né, gente? Tem pessoas que elas colocam uma placa aqui, né, bem grande e falam assim: olha, eu fiz bioestimulador, eu fiz preenchedor, eu fiz toxina botulínica. Já tem outros clientes que não gostam disso, né? E a maioria, o perfil dos meus clientes, aqueles que mais me procuram, são clientes que querem mostrar saúde. Eles querem uma evolução produtiva do rejuvenescimento. Não quer a qualquer custo aparecer com a idade que eles não têm, mas eles querem ter exatamente aquela idade, não quer mostrar mais velho ou muito mais novo, né? Então, os nossos clientes têm essas características. Deixa eu parar aqui agora. Passamos de novo das 100 pessoas ao vivo. Eu tenho que parar para agradecer, né? Tá virando, né? Tá virando rotina aqui, a gente passar das 100 pessoas ao vivo, né? Simultaneamente.